Não se fala de outra coisa a não ser de Big Brother hoje em dia, né? Eu particularmente vou confessar que eu não assisto, mas também não digo isso de maneira moralista. Eu acho que cada um usa o seu tempo, né, para passar, assim. Ninguém precisa estar engajado o tempo todo em questões altamente intelectuais, como se a vida fosse só disso. Eu também consumo bastante coisa aí que, né, não é necessariamente o ápice da cultura moderna. Então eu queria me afastar de todo mundo que moralisticamente reclama de quem está assistindo Big Brother, mas eu realmente não gosto, não tenho nem televisão em casa, na verdade. Então eu assisto mais coisas bobas, inclusive na Netflix e no YouTube mesmo, eu gosto bastante. Então isso não vem ao caso, tá? O que eu quero fazer é uma problematização, porque o Big Brother é sim um fato social, tá? Ele disse muito sobre essa sociedade que a gente vive, né? Que poderíamos com Guy Debord falar de uma sociedade do espetáculo, embora isso não reduza. Não somos reduzidos a uma sociedade do espetáculo, mas existe uma espetacularização em nossa sociedade. Então eu queria fazer uma reflexão a partir de Frantz Fanon, tá? A partir de uma pequena citação, uma breve citação desse livro Pele Negra, Máscaras Brancas, tá? Não vou dizer aqui o que Frantz Fanon diria. Acredito que talvez Frantz Fanon não falasse de Big Brother se ele estivesse vivo. Infelizmente ele já nos deixou faz bastante tempo, muito jovem inclusive, aos 36 anos. Mas vamos fazer uma reflexão aí sobre essa militância que está acontecendo no BBB. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Não se esquece, quem tá chegando aqui, não se esquece de deixar aquele like maroto, ativar o sininho e vamos fazer um pouco de discussão filosófica, então, sobre o que está acontecendo, né? Foucaultianamente falando, né? O que está acontecendo hoje, né? O que tá na boca das pessoas, o que tá incomodando as pessoas, né? Esse tal de Big Brother e por que essa incomodação, inclusive, me incomoda. O que a gente não consegue deixar de reparar é que alguns membros do Big Brother estão se demonstrando seres humanos insuportáveis, vamos ser sinceros, tá? Embora eu não assista, eu vi alguns trechos, não acompanho a carreira de nenhum deles, não gostaria de estar falando pela vida inteira dessas pessoas, não gostaria, né, de promover nenhum cancelamento em ninguém, não gosto dessa cultura do cancelamento, tá? Mas realmente, assim, com um pouquinho de bom senso, com um pouquinho de boas intenções, né, algumas cenas aí que me mostraram, né, próprio Instagram, etc. Realmente, assim, tem coisa bastante duvidosa em termos de personalidade e eu não vou negar nem passar pano pra isso, tá bom, gente? Qual que é a questão, tá? Por que eu quero trazer Frantz Fanon pra isso? Essas pessoas, elas não estão sendo apresentadas apenas como pessoas insuportáveis. Elas não estão sendo entendidas como indivíduos com personalidade duvidosa. Elas estão sendo associadas a uma suposta militância, né? Eu vejo muita gente falando, caiu a máscara da militância, né? 3, 4, 5 pessoas que seja com personalidade duvidosa, de repente caiu a máscara de uma militância que representa milhares e milhares, talvez até milhões de pessoas. Então, para quem não conhece o Frantz Fanon, ele foi um filósofo político e um psiquiatra, tá, das Antilhas, embora ele tenha vivido aí pela França, tenha vivido na Argélia. Ele viveu entre 1925 e 1961, morreu muito jovem, com 36 anos. Eu acabei de fazer 37, então me sinto até um pouco transtornado com o quão brilhante ele conseguiu ser tão jovem ainda, né? Mas enfim, né? Nem todo mundo consegue ser genial como Frantz Fanon. E nesse livro, que toca em uma série de questões raciais, eu vou citar só uma passagem para fazer uma problematização só sobre esse tema, só sobre isso que está acontecendo, tá? Página 132. Era o professor negro, o médico negro, eu, que começava a me fragilizar. Temia ao menor sinal de alerta. Sabia, por exemplo, que se o médico cometesse um erro, estariam acabados ele e todos os que o sucedessem. O que se pode esperar, na verdade, de um médico negro? Enquanto tudo estivesse correndo bem, era alçado às nuvens. Mas cuidado, não faça nenhuma besteira, em hipótese alguma. Por que essa passagem é forte, gente, né? Ele tá falando de um contexto já de tolerância, certa tolerância, né? Onde ele já podia ser professor, já podia ser psiquiatra, né? Já existiam pessoas negras ali, algumas, né? Bem pontualmente, pessoas negras em posições de poder, tá? O que acontece, né?
Se um deles erra, ele responde por todos, tá? Se eu falar besteira aqui, se você não gostar desse vídeo, né? Se eu falar besteira no meu canal, as pessoas vão pensar, poxa, o Daniel é um babaca, o Daniel é insuportável, o Daniel é isso. Pensem o que quiserem do Daniel, né? Ninguém vai pensar como os brancos são imbecis, né? Eu não respondo por todos os brancos. No caso do Fanon, a gente está falando questões raciais, mas dá para trazer isso um pouco para as minorias. Claro que não é 100% isso, né? Mas também não é 0% isso. As questões culturais, o quão inserido, o quão forte, como funciona o racismo em cada contexto. Inclusive o Fanon discute bastante isso, né? Ele inclusive explica diferenças entre racismo em vários contextos diferentes, entre vários grupos, tá? Tem bastante coisa, eu recomendo muito a leitura. Mas a grande questão é que quando a gente pensa que alguns indivíduos específicos, às vezes pouquíssimos, né, representam algumas minorias, no caso uma militância, né, uma militância de movimento negro, uma militância feminista, uma militância LGBTQIA, enfim, todos esses grupos, né, que estão às margens da sociedade por muito tempo e que de repente, quando aparecem no BBB, esses grupos não podem se dar ao luxo de entre eles existirem indivíduos insuportáveis. Olha que absurdo, né? Por que não haveriam negros ou homossexuais ou mulheres ou pessoas deficientes ou qualquer outra coisa que tenham personalidades insuportáveis? Será que personalidades insuportáveis são privilégios de algum grupo? Ou será que é algo humano, demasiado humano? Então reduzir a militância a esses poucos indivíduos já faz parte de todo esse processo cultural heteronormativo, de branquitude e de uma série de relações de poder no qual a gente normaliza um certo tipo de indivíduo e coloca às margens outro tipo de indivíduo. Então a gente tem outras expectativas, né? Agora a gente até aceita eles em sociedade, mas eles que não ousem ser insuportáveis, senão fica naquela coisa, né? A militância é insuportável, né? Vamos acabar com esse tal de identitarismo ou qualquer que seja o nome, né? Identitarismo é algo que precisa ser muito bem discutido. Eu vou fazer um vídeo só sobre o conceito de identitarismo porque ele é extremamente problemático. Mas já deixo a dica, né? Quando algum hétero começa a se aparecer ou alguém demonstra masculinidade, excesso de masculinidade, de virilidade, né? Eu não vejo as pessoas falando, nossa, essa militância hétero tá insuportável, né? Ou então, quando Hollywood passa décadas fazendo filmes onde os protagonistas são predominantemente brancos, isso se reproduz nas nossas televisões, né? Isso se reproduz nas nossas novelas aqui no Brasil, né? A gente faz programa de auditório onde tem que ter uma loira bonita na Globo, que era a Xuxa. Não tô querendo falar mal da Xuxa, tá? Tô falando de uma estrutura, né? E as paquitas tinham que ser todas loiras, né? Então não podiam ser negras. Daí no SBT ia ter a Angélica, daí tinha a Eliana, né? Então, loiras bonitas. Ninguém falava, nossa, essas identitaristas loiras, né? Esse identitarismo branco. Por que agora, né, tem essa questão então da militância chata, do identitarismo, etc. Vamos parar a pensar um pouquinho se a gente não está caindo nesse erro que Frantz Fanon já dizia várias e várias décadas atrás, de que, ok, a gente aceita essas minorias, mas eles que não ousem sair da linha. Então, pessoal, espero que tenha ajudado essa reflexão e quem curtiu, discorda, concorda alguma coisa, deixa um comentário aí para ver o que vocês acham, né, desse presente que está acontecendo e boa noite.